E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes da leitura do texto bíblico que vamos estudar neste vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro, o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. E como eu digo em quase todas as aulas, o livro de Apocalipse é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 250 versículos, mais de 64% do livro de Apocalipse. Todas as aulas estão disponíveis aí no canal, no playlist Apocalipse versículo por versículo. E estes slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você a baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura do versículo que vamos estudar neste vídeo. Capítulo 15, versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações.
Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E sempre é bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação escatológica, futura, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades. Podemos interpretar o texto de forma literal ou de forma simbólica. Tudo vai depender do contexto. Lembrando mais uma vez que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Entoavam o cântico. Quem estava entoando este cântico? Nós vimos na aula anterior os mártires, pessoas que foram martirizadas na grande tribulação. Nós aprendemos que o anticristo irá matar, martirizar aqueles que não aceitarem adorá-lo. Agora veja a importância da doutrina da imortalidade da alma. Estas pessoas realmente foram martirizadas pelo anticristo, mas agora estas pessoas estão diante do trono de Deus. Logo, o significado aí de morte é separação do corpo. Nós já aprendemos que morte é uma palavra polissêmica, ou seja, palavra com mais de um significado. Nós encontramos na Bíblia a morte física, que é a separação do corpo, a morte espiritual e a morte eterna. Neste caso, morte significa separação do corpo. Estas pessoas foram martirizadas, ou seja, é o máximo que Satanás consegue. Separar a pessoa do corpo, mas os que temem a Deus, os que morrem pelo amor da palavra de Deus, vão direto para o paraíso. Nesse caso, estão diante do trono de Deus. São estas pessoas que estão entoando, que estão cantando. Veja que nós já estudamos no capítulo 6 sobre estas pessoas. Capítulo 6, vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, eles foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Observou, quando nós estudamos o capítulo 6, o anticristo estava dominando na grande tribulação. Ainda não tinha começado a grande ira de Deus, que nós começamos a estudar neste capítulo 15. Mas agora eles estão entoando. Observe, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Este cântico de Moisés nós encontramos em Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Vamos ler capítulo 15, primeiro versículo. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Observou? Quando Deus operou o grande milagre no Egito, tirou o seu povo da escravidão, eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, operou aquele grande milagre, mas o exército de Faraó pereceu, morreu afogado no Mar Vermelho, e eles saíram do outro lado vitoriosos. Então Moisés cantou o cântico da vitória. Este cântico é o que está sendo cantado no céu, cântico da vitória, vitória operada por Deus. Nós vimos a ira de Deus sobre o anticristo, falso profeta, Satanás e todos aqueles que aderiram ao plano satânico, que prestaram culto a Satanás, que aceitaram o número da besta.
Observou que no capítulo 6 é pedido para que eles aguardassem, mas agora não. Eles já estão cantando a vitória, já completou o número daqueles que seriam martirizados pelo amor da palavra de Deus. E de novo, fica difícil para aqueles que negam a imortalidade da alma interpretar o livro de Apocalipse. Lembrando mais uma vez esta doutrina importantíssima da nossa fé, do cristianismo histórico, nos ensina que, ao deixar o corpo, a pessoa continua consciente. Os que temem a Deus vão para debaixo do altar de Deus, e os que não temem a Deus vão para um lugar de tormento e ficam lá aguardando, ficarão lá até o juízo final. Tudo isso nós já estudamos. Eu sempre enfatizo essa doutrina. Para ser uma pessoa nós já aprendemos. Não necessariamente precisa de um corpo físico. Nós temos um corpo físico porque nós somos humanos. Os anjos também são seres pessoais, mas não têm corpo físico, tem corpo espiritual. Veja, o Espírito Santo é um ser pessoal, mas não tem corpo físico. Portanto, todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade é um ser pessoal: intelecto, emoção e vontade. Isto é muito importante. Mas aí vem a pergunta, que eu já comentei aqui. Ora, se essas pessoas já estão lá no céu, por que elas precisam ressuscitar? Porque Deus nos prometeu dar um novo corpo, mas um corpo incorruptível. E por que Deus vai nos dar um novo corpo? Porque nós somos humanos, foi assim que Deus nos fez. Só que este nosso corpo ele é corruptível em função do pecado. Nós precisamos de um novo corpo, como é o corpo de Jesus, um corpo glorificado. Eu aconselho você que tem alguma dúvida a ler o capítulo número 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Lá o texto ensina com muita clareza sobre a necessidade do novo corpo. Ainda nesta parte, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Servo de Deus está na Bíblia. Êxodo capítulo 14, versículo 31. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E em Romanos, no 1º capítulo, versículo 1, olha de novo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Logo, todo cristão genuíno é um servo de Deus, obedece à palavra de Deus, faz a vontade de Deus. Se não for servo de Deus, não é cristão. A pergunta é: a quem você está servindo? E detalhe, Jesus nos ensinou que não dá para servir a 2 senhores. Infelizmente, muitos nos nossos dias, aqui no Brasil, estão confundindo as coisas. Não foram poucos aqueles que se dizem servo de Deus e passaram a servir aí as coisas deste mundo, principalmente no período eleitoral que nós vimos neste Brasil. Mas a igreja verdadeira, a igreja que é serva do Senhor, só serve ao Senhor. Não tem como servir a 2 senhores. Vamos em frente. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é um cântico de vitória. Vitória após a libertação da escravidão no Egito. E isto simboliza a igreja, os que são vitoriosos. Mesmo sendo martirizados, são vitoriosos. O diabo não tem poder de mexer com a nossa alma. Como eu já disse, o máximo que ele consegue é separar a pessoa do corpo. Por isso essas pessoas estão cantando um cântico novo, um cântico de adoração, um cântico de vitória, glorificando a Deus.
Observe Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que nós também já estudamos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Este cântico envolve glorificar Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi Ele que pagou o preço da nossa redenção. Glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo, glorificar um único Deus, mas as três pessoas da Santíssima Trindade. Este é o cântico novo. Observe também Apocalipse capítulo 14, versículo 3, que nós já estudamos, a aula está aí no playlist. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Nós já estudamos sobre os 144 mil. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, acesse aí o playlist Apocalipse versículo por versículo. Vamos em frente. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós já aprendemos que só existe um Deus. Olha de novo a doutrina da Santíssima Trindade. Mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E este atributo todo-poderoso pertence a Deus. Mas nós vimos que eles entoavam um cântico ao Cordeiro, agora ao Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Pai é todo-poderoso, mas o Filho também é todo-poderoso e o Espírito Santo também é todo-poderoso. Mas só existe um todo-poderoso, que é Deus, porque é atributo da divindade. Portanto, o cântico envolve necessariamente as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que é um único Deus, isto é muito importante. E sobre louvor, observe Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Por isso que a igreja sempre está louvando ao Senhor, adorando a Deus. Cânticos espirituais faz parte do culto esta adoração e ela continuará lá no céu. Agora precisamos tomar muito cuidado com as letras dos hinos que nós cantamos. Infelizmente, eu tenho observado alguns louvores, entre aspas, que dizem ser louvor, mas quando nós examinamos a letra, nós vemos heresias embutidas. E, infelizmente, muitos acham que estão louvando a Deus, mas estão confundindo as coisas. Observe, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Não é obra da carne. O louvor que Deus aceita vem da alma, vem do espírito. Precisamos tomar muito cuidado. Vamos para a conclusão do versículo. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem é o Rei das Nações? O nosso Deus, o Todo-Poderoso, mas Jesus também é o Rei das Nações. Olha aí de novo a doutrina da Trindade. Percebeu como fica difícil para quem nega esta doutrina fundamental do cristianismo histórico ortodoxo? Como interpretar quem é o Rei das Nações? É Jesus, o Filho? É Deus Pai? Mas não importa considerar Jesus como Rei das Nações ou o Pai como Rei das Nações. Deus é o Rei das Nações. Tá vendo? De novo, fica difícil negar esta doutrina
fundamental da nossa fé. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho, lembrando que este é o menor capítulo do livro de Apocalipse. Ele é formado por apenas 8 versículos. Na próxima aula nós vamos para a metade do capítulo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.